Olá, seja bem-vindo! Já apresentamos vários períodos geológicos da história do nosso planeta. E chegou a hora de abordarmos o período provavelmente mais interessante deles, o Cretáceo. Somos o Pipa. No vídeo de hoje iremos descobrir diversas coisas sobre os dinossauros e outros seres que viveram nessa mesma época. É claro que vamos falar também da sua extinção. Mas a verdade é que até mesmo aí existe um grande segredo. Ficaram curiosos, não ficaram? Então, sem mais enrolação, vamos começar. O reino dos dinossauros. Provavelmente é graças ao famoso filme Jurassic Park que a maioria das pessoas assimilam os dinossauros ao período Jurássico. Porém, foi durante o Cretáceo que os dinossauros chegaram ao seu apogeu. Nessa época, viveram dinossauros famosos como o Tiranossauro, o Triceratops e o Velociraptor. A grosso modo, o Cretáceo foi uma época onde existia uma grande diversidade de dinossauros que viviam nos mais diversos continentes e zonas climáticas. Como era o planeta sob seu poderoso domínio? O Mesozoico é formado por 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo, sendo que o Cretáceo foi o mais longo entre eles. Teve início há 145 milhões de anos atrás e durou por 79 milhões de anos. Já no final do Jurássico, iniciou um resfriamento de escala global. Isso continuou até o início do Cretáceo, mas mesmo assim, o clima ainda era muito mais quente do que nos dias atuais. Tanto a região do Polo Norte como a região do Polo Sul se assemelhavam ao atual norte europeu, onde neva ocasionalmente. E o pergelissolo existia somente em regiões montanhosas. Sob essas condições se formou uma rara floresta polar, que sobreviveu até o final do Cretáceo. Com o fim do resfriamento no início do Cretáceo, começou o aquecimento. E durante cerca de 30 milhões de anos se estendeu um clima muito quente por todo o planeta, com exceção dos polos. Nos mares tropicais, por exemplo, a temperatura superficial em algumas regiões chegava aos 42 graus Celsius. Uma temperatura tão alta significa um aumento no nível do mar. Nessa época existiam muitas ilhas e pequenos continentes ao redor do mundo. A região norte-americana, por exemplo, era formada por 2 continentes: Laramídia no oeste e Apalátia no leste, separados por um mar comprido desde o norte até o sul. Diferente do Triássico e Jurássico, durante o Cretáceo seria muito fácil reconhecer o nosso planeta olhando pelo espaço, principalmente durante o Cretáceo Superior. O contorno dos continentes eram bem diferentes, mas seu formato já era bastante familiar. Nas sombras dos gigantes. O clima quente do Cretáceo Inferior era ideal para os dinossauros e outras espécies próximas que habitavam nos mares e nos céus. Os dinossauros reinavam todo o ambiente terrestre, mas era impossível dominar uma biosfera tão diversificada. Se procurar, vocês poderão encontrar uma grande quantidade de artigos científicos públicos e vídeos sobre o Cretáceo. A grande maioria deles tem os dinossauros como tema principal. Isso é até bem óbvio. Mas aqui, queremos focar nas espécies que viviam escondidas em suas sombras. Esse é, com certeza, um assunto muito mais curioso. Seres parecidos com os mamíferos atuais já haviam surgido muito tempo antes do Cretáceo. Estudos recentes comprovaram que a separação dos ovíparos e vivíparos ocorreu há 187 milhões de anos antes do Jurássico. Geralmente, os mamíferos do Cretáceo eram pequenos e se alimentavam de carne apodrecida, insetos, plantas e ovos de dinossauros. Seu número foi crescendo ao ponto de, em algumas áreas, ultrapassar o número de dinossauros. Apesar de não haver informações sobre espécies específicas, vamos apresentar algumas delas. No Cretáceo Inferior, viveu na atual região da China um pequeno ser chamado Eumaia, provavelmente ovíparo ou vivíparo, além de um marsupial chamado Sinodelphis. Ambos possuíam uma aparência semelhante a um rato. Existiam também espécies maiores. Por exemplo, o Gobiconodon, surgido durante o Jurássico, que foi encontrado ao longo de todo o hemisfério norte.
um animal de cerca de 50 centímetros, muito semelhante aos de delfídeos. Não satisfeito em se alimentar de carne apodrecida e insetos, provavelmente caçava vertebrados como lagartos e pequenos dinossauros. Acredita-se que no Cretáceo Superior surgiram animais que estão ligados aos mamíferos atuais. Os mais antigos primatas já descobertos, como o Purgatórios e o Plesiadapis, são do Paleoceno, após o final do Cretáceo. Porém, cálculos baseados em dados genéticos feitos por especialistas apontam que os primatas já haviam surgido há 87 milhões de anos atrás. Talvez somente não encontramos ainda os primatas do Cretáceo. A propósito, os primatas e outros seres do Paleoceno que citamos tinham uma aparência e estilo de vida muito parecida com os esquilos e macacos atuais. Além do surgimento de uma imensa quantidade de mamíferos, o Cretáceo ainda teve mais um milagre da evolução. Na sua história de bilhões de anos, o planeta Terra, pela primeira vez, literalmente desabrochou. Atualmente, as angiospermas possuem a maior diversidade entre as plantas superiores. Mas não foi sempre assim. As primeiras árvores e relvas que apareceram estavam mais próximas das pterodófitas. As famosas florestas tropicais do Carbonífero eram formadas por elas. Mas as florestas após o Cretáceo Inferior eram quase todas formadas por coníferas. Não se sabe quando o grupo de angiospermas, chamado de espermatófitas, surgiram, mas acredita-se que foi em algum período entre o Jurássico e o Cretáceo. Espécies como o Archaefructus e a Montsechia, que acredita-se ser a mais antiga flor da história, surgiram no Cretáceo Inferior. Essas plantas aquáticas estão longe de ser bonitas, mas elas seguiram se reproduzindo, gerando novas espécies e expandindo o seu habitat. E durante milhões de anos, os descendentes dessas pequenas flores mudaram a flora do planeta por completo. Entre os fósseis do Cretáceo Superior, podemos facilmente encontrar espécies semelhantes aos carvalhos, faias japonesas, áceres e magnólias. Junto das angiospermas surgiram também os insetos, e o seu estilo de vida passou a ter uma relação com a polinização inseparável. A mais antiga espécie de abelhas, por exemplo, já existia no final do Cretáceo. Se pudéssemos visitar esse período com uma máquina do tempo, poderíamos não somente subir em um diplôdoco, mas também saborear o mel feito da flor mais antiga do planeta. Os céus eram dominados pelos famosos pterodáctilos e pelo gigante pterossauro Quetzalcoatlus, que com suas asas estendidas chegava a medir 12 metros de envergadura. As primeiras aves da história também já existiam. Alguns de vocês já devem conhecer o Archaeopteris, uma espécie do tamanho de um corvo, que até hoje é considerado uma existência intermediária dos dinossauros emplumados. Além do Archaeopteris do Jurássico Superior, já foram confirmadas a existência de outras aves. O Confuciusornis da China, por exemplo, possui algo semelhante ao bico de uma ave moderna. No mar, vivia a ave aquática Hesperornis, enquanto na costa vivia o Ichthyornis, um ser parecido com um pato, com dentes assustadores. Ainda não se sabe completamente se as aves do Cretáceo podiam ou não voar. No caso do Hesperornis, por exemplo, suas asas eram pequenas demais para isso. Espécies como o Ravonavis, que foi encontrado no Madagascar, provavelmente viviam no solo como os avestruzes. Já o Archaeopteris provavelmente só podia planar pelo ar. Seja como for, tudo indica que as aves só dominaram os céus após a extinção dos pterossauros. No Cretáceo Inferior, os pterossauros e ictiossauros dominavam os mares. Após isso, ocorreu um estranho fenômeno chamado de evento Semanomiano-Turoniano, que botou um fim no seu domínio há cerca de 90 milhões de anos atrás. A causa disso ainda é desconhecida, mas a concentração de oxigênio do mar diminuiu drasticamente ao longo de centenas de milhões de anos. Os animais terrestres praticamente não foram afetados, mas 27% dos seres marinhos foram extintos em níveis de gênero, por asfixia. Depois disso, foi o famoso plesiosauro que se tornou o senhor dos mares. A espécie em si surgiu no Triássico há 230 milhões de anos atrás, mas após o evento Semanomiano-Turoniano, foi capaz de chegar no topo da cadeia alimentar.
Como animais predadores, também haviam diversos tubarões e o gigante tilossauro. Eles se alimentavam de seres semelhantes aos peixes ósseos atuais. Diversos amonoides, estrelas do mar e corais também prosperaram. O final de uma era. Até aqui apresentamos um mundo maravilhoso. Parecido, mas ao mesmo tempo muito diferente do planeta atual. Naquela época, todo o planeta se assemelhava muito ao Carbonífero, mas tinha suas diferenças. Na natureza, as novas espécies lutavam contra as mais velhas, o ambiente se alterava sem piedade, e a queda dos dinossauros era só uma questão de tempo. O famoso asteroide que caiu na península de Yucatán há 66 milhões de anos atrás somente acelerou ainda mais esse processo. No século XX, antes mesmo da teoria do asteroide se estabelecer entre os cientistas, alguns paleontólogos acreditavam que a extinção dos dinossauros, pterossauros e ictiossauros, ocorreu devido a diversos fatores na biosfera. Como, por exemplo, a teoria de que os mamíferos predadores, que se multiplicavam cada vez mais, estariam ativamente comendo os ovos e os filhotes indefesos dos dinossauros. Atualmente acredita-se que a principal causa da extinção dos dinossauros foi um asteroide, ou a mudança climática drástica que ocorreu após a sua queda. O pó cobriu o Sol por um longo período, dando início a uma noite que durou dezenas ou centenas de anos. Um terrível resfriamento ocorreu, e os dinossauros que preferiam um clima quente acabaram extintos. Porém, mesmo a teoria atrasada da biosfera também possui um pouco de verdade. No fim, aves e mamíferos não somente sobreviveram, mas se multiplicaram e ocuparam rapidamente os nichos ecológicos vazios. E com isso, terminamos o nosso vídeo de hoje. Obrigado pela sua visualização. Cedo ou tarde, espécies mais modernas iriam tomar o lugar dos dinossauros. Mesmo que o asteroide não tivesse caído, provavelmente não veríamos um tiranossauro ou um plesiosauro nos dias atuais. De qualquer forma, o maravilhoso, mas controverso mundo do Cretáceo estava destinado a perecer. E a humanidade só tem que se alegrar com isso. Então, chegou a hora de nos despedirmos. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar seu like. Nos vemos na nossa próxima aventura, aqui no Canal Pipa. Um forte abraço e até mais!